E aí, moçada, com de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos entrar no reino Monera, o reino das bactérias, né? E aí também a gente vai entender um pouco a questão evolutiva deste grupo. O que acontece? Hoje, na biologia, nós temos dois sistemas de classificação. Uma classificação antiga baseada em reinos, onde nós tínhamos 5 reinos, né? Monera, protista, fungi, planta e animalia. Só que hoje nós temos uma classificação moderna. E a classificação moderna ela defende a existência de 3 domínios que acabam agregando todos esses reinos. O domínio eucária, esse domínio, então, ele engloba todos os organismos eucariontes, os protoctistas, né, que são protozoários e algas, as plantas, os fungos e os animais. E aí os procariontes, eles estão divididos em 2 domínios. O domínio bactéria, que aí engloba as bactérias, e o domínio arqueia, que engloba as árqueas. As árqueas são procariontes extremófilos, são procariontes encontrados em ambientes extremos, como nós vamos ver agora. E aí o que acontece? Dentro da escala evolutiva, porque essa classificação de domínio ela leva muito em consideração a questão de análise de código genético. Então, as árqueas, o domínio arqueia, ele é muito mais próximo do domínio eucária do que as bactérias, né? Lógico, baseando-se no ancestral comum. E aí o que acontece? Lembrem disso. Aqui eu estou tratando de reino Monera, que é o mais usual, mas pode ser que caia a questão perguntando qual que é a nova classificação. Então, vocês já sabem que são 3 domínios. Na classificação passada, 5 reinos, e nessa classificação moderna, nós temos agora 6 reinos. Aqui nas bactérias, nós vamos ter o reino eucária, ou perdão, eubactéria. Aqui eu vou ter o reino arqueobactérias, né? E aqui eu vou ter 4 reinos: protistas, fungi, plante e animais. Então, só acrescentou isso. Ele meio que pegou o reino Monera e dividiu em 2 partes. A primeira parte é o domínio bactéria, que é o mais antigo, e a segunda parte é o domínio arqueia, que é o mais recente, inclusive o mais aparentado com os eucariontes. Essas arqueobactérias elas foram descobertas na década de 1970, tem vários formatos. O citoplasma tem uma membrana plasmática também, tem polissacarídeos, tem proteínas. Esse grupo eles não têm uma membrana plasmática, então eles não têm uma estrutura uma estrutura corporal definida, assim, digamos, não tem uma morfologia tão bonitinha que nem as bactérias têm, como nós vamos ver. E aí, que nem eu havia dito, esses organismos, as arqueas, elas são extremófilas, locais muito quentes, locais muito salgados e locais onde o pH é muito ácido. E aí o que acontece? Como que ela reproduz? Basicamente, por bipartição. O que é bipartir? O nome já diz. Partir vem de divisão. E bi, duas. Uma árquea, elas juntam os nutrientes, guarda energia, vai, chega um ponto que uma viram duas. É quase uma mitose. Não é a mitose porque eu não estou falando de um organismo eucarionte. As árqueas são procariontes, não se esqueçam disso. E aí elas não possuem nenhum tipo de transferência de material genético. Então, basicamente, as árqueas são as mesmas desde quando elas surgiram. Eu tenho, então, organismos muito velhos dentro deste grupo. Quais são, então, os principais grupos? Metanogênica, o próprio nome já diz, são produtoras de gás metano, CH4, são encontradas em mangues, esgoto, pântano, aparelhos digestivos de animais ruminantes, vaca, por exemplo. Sim, o pum da vaca, né, é rico em gás metano, tanto que a vaca contribui para o aumento do aquecimento global, porque a vaca emite um gás que é um gás de efeito estufa, que é o gás metano. Elas são anaeróbias estritas, elas não usam oxigênio, e aí a grande maioria é responsável pela decomposição, então, da matéria orgânica. E aqui um exemplo desse grupo das metanogênicas, nota então que não tem um padrão, uma morfologia corporal bem definida. E aí a coloração, essa coloração, ela é feita em laboratório, assim, só para demonstrar, mas a maioria delas não possui nenhum tipo de cor. As termófilas, como o próprio nome já diz, são resistentes a ambientes muito quentes, em ambientes de fonte de água sulfurosa, conseguem sobreviver a temperaturas de 100 graus Celsius, e elas são quimiosintetizantes. Elas usam outras substâncias para poder produzir o seu próprio alimento. E aqui tem uma delas, que é encontrada nessas fontes termais, cheia de flagelos essa arca, é um organismo bem bonito. E as halobactérias são aquelas bactérias que vivem em ambientes muito salgados, com alta salinidade, como em ambientes chamados de salinas ou no Mar Morto.
E aí eu trouxe essa imagem, então, das salinas de Torre Vieja, lá na Espanha. E realmente essa lagoa tem essa coloração. Por quê? Por causa dessas arqueobactérias encontradas, então elas acabam dando essa coloração para essa salina que tem lá na região da Espanha, perto ali do Mar Mediterrâneo. Se você colocar no Google Maps e colocar Salinas de Torre Vieja, automaticamente vai mostrar lá e você vai ver que é uma estrutura muito grande, é um espaço muito grande, e aí totalmente cor-de-rosa. E aí você vai lembrar, então, que é por causa das arqueobactérias, que são procariontes de ambientes extremos. E aí a gente entra, então, no grande representante do reino monera, que são as bactérias. Galera, bactéria está aí desde que o mundo é mundo, né? Basicamente, possivelmente, foi o primeiro ser vivo que surge ali, a partir daquela primeira célula viva que surge no processo evolutivo. Tem vários tipos de tamanhos, espécies, e elas influenciam demais os demais seres vivos. Eu tenho bactéria que está associada à raiz de planta, e aí com isso essa bactéria acaba fixando o nitrogênio para a planta. Eu tenho bactéria saprófita, né, que é decompositora. Eu tenho bactéria que causa doença. Na sequência dessa frente, nós vamos falar de doenças causadas por bactérias. Tá? Mas vai demorar um pouco ainda porque tem outras aulas na frente. Só que a gente vai falar muito de doença, que são essas bactérias patogênicas. Não tem carioteca, porque isso é característica básica do procarionte. Não se esqueça disso. Procariontes não apresentam carioteca. A carioteca é uma característica exclusiva dos eucariontes. O material genético é um único cromossomo circular. Ele fica solto no citoplasma, ele não tem um local fixo, que nem o nosso código genético, que fica dentro do núcleo das nossas células. E aí, esse cromossomo circular, ele fica em uma região, então, chamada de nucleoide. É uma única estrutura circularzinha. Lá na aula de engenharia genética, a gente até falou sobre isso, a modificação de bactérias a partir da introdução de DNAs de fora, nessa modificação genética das bactérias. Elas podem apresentar um DNA chamado de extracromossomial. Que nome que é esse? O que significa isso? É um DNA que não está ligado ao nucleóide, que são os plasmídios. E os plasmídios têm uma função importantíssima. A gente vai falar agora no final da aula, mais para o final da aula, sobre plasmídios conjugativos. Elas não possuem organelas, procarionte não tem. Basicamente, a única coisa que procarionte tem lá dentro do citoplasma é ribossomo. Tem demais, tem um monte, até porque ribossomos eles têm a função de sintetizar proteínas. E aí o que acontece? E o código genético e plasmídio acabou. Então, por isso que os procariontes são bem simples. Muitas podem apresentar flagelos para locomoção e fímbrias, né, também chamadas de pilos, que é justamente ou para troca de material genético ou para fixação, para adesão ao substrato. A gente vai falar de conjugação mais para frente também, que é uma outra forma da bactéria sofrer modificações em seu código genético. E aí, basicamente, uma bactéria básica teria isso. Você teria, então, ali de dentro para fora o nucleóide, o plasmídio, né, aqui dentro do citoplasma cheio de ribossomos. Você teria a membrana plasmática, a gente vai falar sobre isso agora, sobre o envelope, parede celular, a grande maioria de bactérias possui parede celular, cápsula, e aí pilos, né, que são as fímbrias que servem para fixação ou para troca de material genético. Você tem ali o mesossomo, que está associado com a questão reprodutiva dela, com a produção de energia também, e você tem os flagelos, que servem para locomoção. Então, essa imagem é bem bacana, que ela mostra as principais características de uma bactéria. A maioria delas vai ter um formato característico, podem ser esféricas, né, os famosos cocos, ou forma de bastão, helicoidal, em forma de vírgula, em forma de estrela, ou até quadradas. Então, eu tenho vários padrões de bactérias. Só que os principais são as formas esféricas, os cocos, e as formas em bastão, que são os bacilos. São os dois principais grupos do ponto de vista da morfologia externa de uma bactéria. Do ponto de vista alimentar, elas obtêm energia processando componentes orgânicos, ou seja, elas se alimentando, tem bactérias heterotróficas, realizando fotossíntese, seja anoxigênica ou oxigênica, que é o caso de cianobactéria. Cianobactérias produzem O2, assim como as algas e as plantas, processando materiais inorgânicos como enxofre ou ferro, que seria o caso das bactérias quimiosintetizantes. Lá no ciclo do nitrogênio, na ecologia, nós falamos bastante sobre isso, do ponto de vista do quê? Da fixação do nitrogênio, da transformação de amônio em nitrito, do nitrito em nitrato. Então, tudo isso são processos quimiosintetizantes, que são as bactérias que fazem isso. Gente,
Todas as células bacterianas têm envelope, tá? Todas, sem exceção. Não confunda envelope com membrana, nem com cápsula. O envelope é o conjunto de estruturas que ela possui que reveste. A gente vai entender isso melhor. Algumas têm cápsulas e outras têm apêndices. Gente, esses apêndices são as fímbrias e os flagelos que nós já falamos. Todas elas, praticamente, com exceção dos micoplasmas, têm paredes celulares. O único grupo que não tem são os micoplasmas ou micobactérias. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso agora. E aí, a constituição da parede celular, isso é questão de prova, da bactéria é de peptídeo glicano. Das plantas, celulose, e dos fungos, quitina. Lembre-se sempre disso. E aí, a principal função dessa parede celular é dar uma forma para a célula e fazer com que ela resista a uma pressão osmótica. Fazer com que ela nem murche, nem exploda. É bem semelhante à ação lá da parede celular de um vegetal. Então, esses são os formatos. Né? Diplococos, uma bactéria em forma de coco, é um coco só, uma bolinha só. Diplococos, duas estruturas esféricas. Streptococcus em forma de cadeia. Tetra de 4, Sarcina 8. Staphylococcus parece um cacho de uva. Streptobacillus são bacilos em cadeia. Você tem um diplobacilo, que são 2. Flagelados, né? um bacilo flagelado. A forma de esporo, que algumas bactérias conseguem ficar ali quietinhas, só esperando o melhor momento para trabalhar, para fazer alguma coisa. Vibrião, é o vibrião colérico, a gente vai falar sobre isso lá na aula de doenças. Espirilo, espiroquetas. Então, nós temos vários padrões de formatos bacterianos. Quem que determina esse formato? A parede celular de peptídeo glicano. E aí, gente, o envelope, ele pode ter até 3 camadas. E aí, se a gente pega de fora para dentro, o que eu tenho? 1, membrana externa. 2, parede celular. 3, membrana plasmática. Gente, a quantidade de camadas determina o grupo de bactéria que eu tenho. Isso é muito usado hoje em dia, onde? No ambiente hospitalar. O indivíduo chega ali com uma infecção bacteriana. Só que aí, para você já começar a fazer um trabalho específico e tentar, inclusive, identificar de forma rápida qual que é aquela bactéria, qual que é a doença, você vai fazer um teste, eles vão coletar ali a bactéria, vão fazer um cultivo rapidinho e vão fazer uma técnica de coloração chamada de coloração de Gram. O Gram é o sobrenome de um camarada chamado Christian Gram, que foi um dinamarquês, que ele acabou criando essa técnica para justamente descobrir quem que é Gram negativa e quem que é Gram positiva. Que isso agora a gente vai entender melhor. E aí, diante disso, você já tem uma tabela. Bactérias Gram negativas são essas, essas e essas. Bactérias Gram positivas são essas, essas e essas. Ó, não deu nenhuma nem outra. Então, as doenças são essas, essas e essas. Então, você entender, você saber quais são essas camadas e quais são essas bactérias, você consegue descobrir de forma muito mais rápida qual doença está afetando o indivíduo. Então, quem que é a primeira? O primeiro grupo são as gram-negativas. Galera, gram-negativa tem 3 camadas. Elas têm uma membrana externa, tem uma parede celular e tem uma membrana citoplasmática ou membrana plasmática. Ou seja, ela vai ter 3 camadas. Esse espaço entre a membrana externa e a membrana plasmática é chamado de periplasma. E ali dentro, então, eu tenho uma camada fina de parede celular. As gram-positivas, gente, tem 2 camadas. Ou seja, elas só não têm a membrana externa. E os micoplasmas ou micobactérias não têm nem a membrana e nem a parede. Os micoplasmas, como eu havia dito, são o único grupo dentro das bactérias que não possuem parede celular. O que tem em comum as 3? Todas elas têm membrana plasmática. Então, eu trouxe essa imagem aqui justamente para demonstrar o quê? A diferença de uma gram-positiva para uma gram-negativa. Olha só, ele fez um recorte, então, aqui da membrana, da estrutura do envelope. Percebam aqui, ó, a bicamada fosfolipídica, né, membrana plasmática. Aqui, a parede celular de peptídeo glicano. E aqui a gram-negativa, que tem a membrana externa ainda. Percebam, gente, a diferença do tamanho da parede celular da positiva comparado com a gram-negativa. A gram-positiva tem uma parede celular muito maior, porque ela tem que, de alguma forma, aguentar a pressão também. Ela tem que aguentar. Como que ela vai sobreviver se ela for frágil? Então, mas assim, a técnica de coloração, justamente ela diferencia se ela tem 3 ou 2 camadas. E aí, a partir disso, você consegue identificar a doença. Beleza? E aí, os meus amigos micoplasmas, né, ou bactérias ácido resistentes, ou micobactérias, eles não têm
nem a membrana externa, nem a parede. Só que eles têm uma camada de cera que envolve a sua membrana plasmática. Os principais representantes são a Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, e a Mycobacterium lepre, que causa lepra. Então, esses são dois exemplos de, entre inúmeras, micobactérias, que são as bactérias que só apresentam membrana plasmática. Galera, como as micobactérias não têm cápsula, como não tem nenhum tipo, só tem uma camada do envelope, elas não têm cápsula. Quem que vai ter cápsula? Gram positivo ou gram negativo? Elas vão secretar substâncias que vão formar uma camada a mais. Então, a gram negativa, se ela tiver cápsula, é como se ela tivesse 4 camadas. Membrana plasmática, parede celular, membrana externa e cápsula. E essa cápsula serve também para proteção, serve para a célula ficar grudada no ambiente. Então, enfim, tem várias funções para esse tipo de estrutura. Por exemplo, a bactéria que causa cárie, ela tem cápsula. E a cápsula, então, solta uma substância pegajosa, gosmenta, gruda essa bactéria no dente, e aí ela começa a fazer toda a destruição do esmalte dentário. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aí. A maioria delas cresce, né, aumenta de tamanho e se divide por fissão binária, ou seja, divisão por 2. Uma célula-mãe origina 2 filhas. Basicamente, é um processo de clonagem, como se fosse uma mitose, como eu havia dito. Só que procariontes não apresentam mitose, é semelhante à mitose. Então, uma bactéria se alimenta, plof, 2. Essas 2 se alimentam 4. E assim sucessivamente. Basicamente, nesse processo aqui, ó. Uma bactéria, primeiro ela duplica o núcleo, né? Duplica o nucleóide, né? O código genético, esse DNA, esse cromossomo circular. Ela duplica ele e depois uma célula se divide em 2. Basicamente um clone. Basicamente um clone. O que essa aqui resiste, essas 2 também vão resistir. Se essa aqui tiver alguma deficiência, essas 2 aqui vão ter uma deficiência, porque é basicamente reprodução assexuada, e isso é um processo de clonagem, basicamente. Ok? E aí, o que acontece? Nas cianobactérias, ainda não se sabe se tem ou não mutações gênicas que aumentem a variabilidade genética. Só que para as outras bactérias, existem 3 mecanismos bem conhecidos. O primeiro é chamado de conjugação. O que é conjugar? É justamente utilizar o plasmídio conjugativo. Uma bactéria que é resistente ao antibiótico, por exemplo. Ela está passando ali e ela vê uma bactéria da mesma espécie. E ela percebe que aquela bactéria não tem esse plasmídio. Então ela vai pegar e vai grudar nela com esse plasmídio, vai usar aquele pilus chamado de pilus conjugativo, né? Vai fazer uma conjugação. Ou seja, ele vai duplicar aquele DNA de importância e passa para a receptora. A partir do momento que você tem isso, olha essa imagem. Então, aqui à direita eu tenho uma bactéria que tem um monte de pilos, um monte de fímbrias. Isso serve para ele ficar grudado no substrato. E essa outra não tem. Então, possivelmente, gente, essa bactéria aqui, ela vai duplicar o seu plasmídio, essa informação do quê? Dessas fímbrias e passar para a sua, entre aspas, irmã. E aí, depois que ele passa esse código genético, essa célula vai começar o quê? Produzir fímbrias e também vai ter a capacidade de se fixar no substrato. Então, isso é o processo de conjugação. O outro processo é chamado de transformação. A bactéria está nadando ali no ambiente dela, está vivendo no ambiente dela, e ela, sem querer, entra em contato com um fragmento de DNA de outra bactéria. Ela pode acabar englobando esse DNA e sofrer uma transformação. E aí, a partir disso, ela também começa a expressar informações daquele DNA que ela achou ali no meio. Basicamente isso, eu coloquei essa tirinha para isso. A bactéria está ali, ela entrou em contato com um fragmento de DNA de uma outra bactéria e acabou, então, sofrendo uma transformação. É como se uma bactéria não tivesse fímbrias aqui e no último quadrinho ela começa, então, a sintetizar as proteínas para poder fazer essas fímbrias. E, por último, a transdução nada mais é o famoso cavalo de Troia, que isso aí envolve a ação do famoso bacteriófago. Lembra na aula de vírus? Na aula de vírus, nós vimos que os bacteriófagos eles acabam entrando dentro da bactéria e obrigando a bactéria a produzir novos vírus. O que acontece nesse processo? É muito interessante. O bacteriófago, então, ele pousa, ele injeta o DNA dele, o DNA dele vai obrigar as células, a bactéria, né, a produzir novos vírus, só que uma vez, assim, a cada 10.000 divisões, digamos assim, duplicações, ela vai produzir um vírus, só que em vez do DNA do vírus, dentro dele tem o DNA da bactéria. Dessa bactéria que foi destruída.
Esse bacteriófago, então, ele pousa em uma bactéria, ele introduz esse DNA, só que, ó, lembra, perceba bem, a legenda é bem clara. DNA do vírus, ou perdão, DNA da bactéria. Essa bactéria, então, vai sofrer uma transformação e, a partir disso, então, essa bactéria é resistente a esses vírus. Isso é uma forma de mutação gênica conhecida para bactéria. Gente, para fechar, vamos lá na página 133, questão 6 da proposta. A transdução é um dos processos de transferência de material genético de uma bactéria para outra, que se dá pelo, letra A, passagem de segmentos do DNA de uma bactéria para outra por meio de pontes citoplasmáticas. Não, gente, coloca um tracinho aí e coloca conjugação. Letra B, englobamento de um segmento de DNA de uma bactéria por outra. Também não. Isso é transformação. C, duplicação da molécula de DNA da bactéria e sua posterior separação em duas novas células. Não. Isso é divisão binária, fissão binária. D, transferência de um segmento do DNA de uma bactéria para outra por meio de um bacteriófago, de um vírus que se alimenta de bactéria. Letra D, então, está correta, está verdadeira essa imagem. Né? Vamos fazer mais uma aqui. Quer ver a questão? Questão 1, proposta. Pesticidas do tipo bactericidas destroem procariotos por meio de diversos mecanismos, afetando a estrutura de... Gente, o que acontece? Ele está perguntando o que ele vai afetar. Lembra que eu disse que a maioria das bactérias possui uma parede celular? E qual que é a constituição dessa parede? Peptídeo glicano. Então, olha só, letra A, desmossomo, elimino. Letra B, desmossomos, elimino. Letra C, glicocálix, elimino. Sobra a letra D e a letra E. Tá. O agente inibe a formação da parede celular, destruindo alguma coisa, né? A toxina impede diretamente a síntese proteica. E alterando enzimas transcricionais, a droga bloqueia a formação imediata de... Gente, quem que produz proteína? Não é o ribossomo? Então, resposta correta, letra D. Por hoje é só. Até a próxima aula sobre bactérias. E vai ser bem interessante que nós vamos falar sobre doenças nessas aulas. Abraços e até a próxima.